Olha só o que está nas minhas mãos hoje para fazer aquele review especial para você. Eu acho que já depois de muito tempo que eu tenho esse compêndio, se eu posso assim falar, esse interlineado do Antigo Testamento, eu tenho também esse aqui, que foi o último que eu adquiri, muito bom também, inclusive eu tenho até um review dele aí no canal, que é a Bíblia Sagrada Interlinear, tudo conjugado, tudo num mesmo livro, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento em grego. Mas hoje não vou falar desse aqui não. Eu vou falar desse aqui, dessa belezura aqui. Hoje eu quero apresentar para você na minha opinião, uma das obras maiores que já surgiu na literatura brasileira e portuguesa. Hoje eu quero apresentar para você uma obra de mais grande valor mesmo, para todos aqueles que amam a Bíblia, a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras e ainda mais, desejam mergulhar mais profundamente nos textos originais. Trata-se do Antigo Testamento interlinear em hebraico, aquele que eu mostrei para você anteriormente. Ele vem todos os dois volumes, tanto o grego quanto o hebraico quanto o grego, mas esse aqui é o interlinear hebraico português, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, uma coleção inédita no cenário editorial brasileiro. E essa obra coloca lado a lado o texto, eu vou abrir para você daqui a pouco, coloca lado a lado o texto hebraico, bíblico e a sua tradução literal para o português. Antes da gente continuar, é claro, eu preciso da sua ajuda, da sua participação. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, você que é meu parceiro, minha parceira, meu companheiro, minha companheira, meu amigo, né, de todos os dias, semanalmente, segunda a sexta. E hoje, mais do que nunca, eu conto com a sua participação, a sua ajuda nos comentários que nós vamos fazer desse interlinear, tá? Essa obra, como eu disse, é uma obra magnífica, magnífica. Ele foi feito a sua tradução literal para o português, sendo assim nos permite a cada leitor acompanhar palavra por palavra, como o hebraico se desdobra, né, na nossa língua. O projeto, mais uma vez, foi desenvolvido. Eu quero parabenizar. Eu ainda não tive o privilégio de ter o contato, mas eu quero em breve ter o contato dele aqui comigo no nosso canal. É o Dr. Edson de Faria Francisco, que é autor desta obra linda, maravilhosa. Não apenas desta, mas eu acredito que na minha biblioteca eu tenho, se não todas, quase todas as obras do Dr. Edson de Faria Francisco. Professor, hebraísta, pesquisador, um homem respeitado, cuja dedicação ao estudo dos textos originais das Sagradas Escrituras o tornou hoje uma referência na área. Hoje, falando de hebraico, hebraísta, pesquisador das línguas, é o Dr. Edson de Faria Francisco. E o valor dessa obra, que eu vou abrir daqui a pouquinho para você, ela é algo que não apenas está no que tange, no rigor acadêmico, mas também na utilidade prática. Por isso esse vídeo de hoje é importante para você que é amante, estudante da Palavra de Deus. Eu quero aqui ler pelo menos um texto com você, a gente fazer uma análise, talvez uma rápida, breve exegese desse texto. Mas o interlinear, ele auxilia tanto quem está começando a estudar hebraico bíblico, quanto aqueles que já possuem um certo conhecimento, um certo desdobramento mais avançado e, claro, desejam ainda mais se aprofundar na análise textual. Ele se torna um recurso muito precioso para também, óbvio, o estudo acadêmico. Para a reflexão devocional também ele é importante, e para a comparação entre diferentes estilos de tradução, além da tradução interlinear, né?
o leitor vai encontrar duas versões. Eu vou abrir para você e vou te mostrar duas versões paralelas. Primeiro, em português, que é a Almeida Revista Atualizada, que é a nossa versão ARA, que privilegia a equivalência formal, e a nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH, que busca uma equivalência dinâmica do texto. Não é texto recepto, como todo mundo já sabe a diferença, mas é uma equivalência dinâmica. E essa combinação, o que aconteceu? Ela abre um espaço para a compreensão mais ampla do texto, aproximando a exegese do uso prático do ensino e, é claro, pregação e, enfim, todas as áreas que você for aplicar os textos, esse conteúdo vai lhe ser polivalente. Entre os pontos fortes desta coleção, que são vários, podemos destacar o fato de que trazer o texto hebraico completo, baseado na Bíblia Hebraica Stuttgartense, foi de onde foi extraído, que é uma das edições críticas mais utilizadas no mundo acadêmico hoje. Cada versículo ele é acompanhado de uma tradução interlinear, palavra por palavra, e nós vamos ver isso daqui a pouco, algo que é extremamente útil para o exercício da exegese. Os exegetas que gostam, que trabalham com texto, vão amar e amam isso. Outro aspecto notável é a inclusão das duas traduções paralelas, a ARA e a NTLH, que permitem ao leitor comparar estilos e perceber nuances de sentido. Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. A obra também oferece notas lexais e gramaticais que ajudam a esclarecer o uso de termos mais complexos. Além de trazer como complemento o ATI, que é o Lexo do Antigo Testamento interlinear, que se aprofunda o estudo do vocabulário hebraico e aramaico, com milhares de entradas bastante detalhadas. Por isso, essa coleção que eu apresentei, que estou apresentando para você, ela é, na minha opinião, altamente, ricamente indicada para diferentes públicos. O meu conselho para você que está ou iniciando ou já está há longo tempo na caminhada, se possível, adquira o quanto antes possível. Eu me lembro que quando eu comecei, eu consegui o volume 1, que é esse volume aqui, pelo Amazon, tá? E consegui ele e não consegui o restante. Graças a um amigo, eu fiz o contato com a CPAD e eles me enviaram os outros 3 volumes, porque essa obra é uma obra de 4 volumes, tá? Então, para os amantes, estudantes de teologia, ela é uma porta de entrada prática no hebraico bíblico, lembrando, hebraico bíblico, porque vai permitir visualizar a estrutura da língua e ao mesmo tempo você vai compreender como as palavras são vertidas, né? Elas seguem, elas desaguam, elas desemborcam no português, que é uma grande dificuldade para alguns interpretar, e não só interpretar, mas entender a Bíblia, a palavra de Deus. Agora, para pastores e pregadores, o interlinear, ele oferece uma riqueza vasta de informações que podem ser aplicadas diretamente na preparação de sermões, de estudos bíblicos, enriquecendo assim cada vez mais a sua pregação, trazendo insights do texto original. Já para quem é pesquisador da área e amante da palavra, a obra é uma fonte confiável para análises comparativas, estudos lexais e investigações sobre a fidelidade textual. É claro que toda obra desse porte também traz alguns desafios, e eu quero aqui passar para você alguns desafios dele, do interlinear, o ATI, né? O formato interlinear, ele pode ser denso e altamente acadêmico, técnico, e pode parecer pesado para quem está tendo o primeiro contato com o hebraico. Repito, para quem está tendo o primeiro contato, a primeira vista, a primeira abordagem do hebraico. Embora as notas gramaticais, elas ajudam um mínimo de familiaridade com o idioma, e é desejável, o intuito é desejável para melhorar, então, a sua compreensão e, obviamente, enriquecer o conteúdo.
Além disso, trata-se de uma coleção extensa, já mostrei, 4 volumes. Esse aqui, olha como é denso, como é grosso esse aqui. Mas esse aqui, além de ter tudo o que esse aqui tem, esse aqui ainda possui o grego. Agora, na minha opinião, bem, para um estudo, talvez em casa, você pode até abrir esse aqui e lê-lo, mas mesmo assim se torna um pouco inviável por conta do tamanho. E observe que você vai ver vou colocar aqui nessa câmera para você ver. Esse aqui é a Bíblia Sagrada Interlinear. Observe que o tamanho da fonte, tá? Esse é o tamanho da fonte da Bíblia Sagrada Interlinear. Agora, o interlinear do Dr. Edson de Faria Francisco, olhe também a fonte. Tecnicamente, o size, o tamanho é o mesmo, praticamente o mesmo. E as duas contêm colunas com as traduções ou as versões da RA e da NTLH, tá? Essa coleção extensa, composta por vários volumes, vai exigir de você investimento, tempo e recurso para você adquirir, e vai a sua opção. Eu tenho as duas, porque eu sou praticamente fascinado com isso. Tudo que é, principalmente o hebraico. O grego eu não tenho tanta proximidade, não. Mas o hebraico eu gosto. No entanto, esses pontos que eu vou ressaltar aqui não diminuem em maneira nenhuma, em aspecto nenhum, a relevância desse projeto, da magnitude, da grandeza, da grandiosidade, né? Porque esse é um trabalho, é um material robusto que foi feito realmente para ir além da compreensão da palavra de Deus. Então eu volto a repetir, a ressaltar, a ratificar. Vale a pena você adquirir ou esse compêndio de 4 volumes, ou, na minha opinião, a Bíblia completa, né? Interlinear, a Bíblia Sagrada Interlinear, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Mas hoje, o vídeo de hoje não é para falar dessa belezura aqui, não. O vídeo de hoje é para falar do ATI que está nas minhas mãos. Eu vou abrir agora aqui para você, na sua frente. Abrir não, né? Pelo menos mostrar as páginas, mostrar por dentro e falar alguma coisa e ler algum texto com você. Vamos lá. Pois bem, está aqui diante de nós essa maravilha que é o Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português, uma obra clássica. Esse é o volume 3 que está comigo, porque eu vou ler com você o texto de Jeremias hoje, tá? E eu volto a repetir, eu já disse anteriormente, produzido pelo Dr. Edson de Faria Francisco. O Antigo Testamento Interlinear Hebraico, mais conhecido como ATI, é uma indicação interlinear apresentando uma tradução literal do texto original hebraico e aramaico para o português. O ATI procura traduzir literalmente cada palavra e cada expressão do texto hebraico para o português, seguindo um sentido original. O texto base do ATI é a Bíblia de Stuttgartense, a BHS, como já disse anteriormente, além de uma tradução literal, repito, uma tradução literal. O ATI apresenta outras 2 traduções em português, uma versão de equivalência formal, ao meio da revista atualizada, a RA, e é uma versão funcional da NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. A sequência adotada para os livros é da BHS, dividindo o texto em 4
tomos: Pentateuco, profetas anteriores, profetas posteriores e escritos. Cada um dos 4 volumes possui um capítulo com comentários sobre as principais dificuldades encontradas ao longo do processo de elaboração do ATI. Essa edição interlinear da Bíblia pode ser utilizada nos estudos acadêmicos, na elaboração de estudos religiosos ou na preparação de pregações. Espera-se que o ATI possa alcançar tal objetivo. Mais uma vez, uma produção, apoio, edição da Sociedade Bíblica do Brasil. Parabéns à equipe da Sociedade Bíblica do Brasil. Então vamos abrir o interlinear. Lembrando que não se abre como livros convencionais do Ocidente, que é da esquerda para a direita, mas nós lemos e abrimos ao contrário, que é da direita para a esquerda. Está aqui, Antigo Testamento Interlinear, Hebraico e Português. Esse é o volume 3, que é o volume dos profetas posteriores. Professor Dr. Edson de Faria Francisco, linguista e professor da área de Bíblia da Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP, com pós-doutorado em língua hebraica, literatura e cultura judaicas pela Universidade de São Paulo, na USP. Sociedade Bíblica do Brasil. Está aqui o selo da Sociedade Bíblica do Brasil. Logo no início ele fala sobre algumas dificuldades textuais. Nesse capítulo, no caso nesse livro, que é o livro volume 3, Profetas Posteriores, nós vamos ler aqui um trecho. Nesse capítulo são apresentadas e comentadas de maneira sucinta diversas situações relacionadas com determinadas dificuldades textuais encontradas durante a produção do Antigo Testamento Interlinear Hebraico, Português, ou ATI, no bloco dos profetas posteriores. Existem diversas situações inusitadas, especiais da redação do texto da Bíblia Hebraica no bloco dos profetas posteriores, revelando problemas de concordância nominal e verbal, vocábulos de tradução incerta, detalhes gramaticais inusitados, etc. Além disso, nesse capítulo são comentados também algumas opções e justificativas de tradução de algumas unidades lexais adotadas no ATI. Essa parte aqui ele usa, olha quantas páginas foram utilizadas para fazer essa crítica, das dificuldades textuais, tudo regado com muita destreza, muita maestria e um teor muito bem promovido, elaborado academicamente, com as suas devidas bibliografias. É uma obra completa, uma obra de valor, é uma obra ímpar, é uma obra singular e que vale a pena você, que é amante da Bíblia, da Palavra de Deus, ter um exemplar se você quer estudar a Palavra de Deus. Então, eu separei aqui, é claro que eu poderia pegar qualquer outro texto, mas eu separei aqui o livro de Jeremias, para a gente fazer uma análise a respeito dessa questão do livro, e a gente vai aqui tocar. Eu acho que eu separei o verso 4 e o verso 5. Cadê? O verso 4 está aqui, o verso 5 está aqui, que são textos assim bastante conhecidos, que não adianta eu pegar um texto aqui desconhecido e falar alguma coisa. Mas eu peguei em particular o verso 4 e 5 de Jeremias, porque são 2 versículos importantes. Agora, é bom ressaltar que, para que possamos ver na prática como essa ferramenta funciona, foi então que eu separei mesmo essa passagem que nós vamos juntos observar, um dos textos mais conhecidos do profeta Jeremias, do capítulo 1, versículos 4 e 5, como eu mencionei, que é esse momento em que o Senhor chama Jeremias para a sua... como se eu posso dizer, a sua chamada, a sua missão profética. O texto é em português. Deixa eu ver qual versão eu posso usar com você aqui. Eu estou com 2 versões. Essa é a ARA, mas eu vou usar
a versão da ARC. O texto em português da Almeida Revista e Corrigida, eu acho que eu até separei aqui. Não, separei não. Jeremias, cadê? Jeremias, capítulo... Tão acostumado a ler de lá para cá, ou seja, da direita para a esquerda, eu estou procurando o primeiro capítulo aqui, olha. E é aqui o costume, o hábito. Jeremias, tá aqui. Jeremias, capítulo 1, como eu disse para você, os versos, vamos utilizar o verso 4 e 5. Na ARC, Almeida Revista e Corrigida, Almeida, né? Diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Ok. Tov meod, né? Tov meod, very good. Vamos ver o que o ATI fala. Tá, lembrando que o ATI é uma tradução literal, palavra por palavra. O texto em português na versão da ARC nós já falamos. Agora, o texto no ATI é o seguinte: Vayehi, lembrando que ele vai escrever do português corretamente, que é da esquerda para a direita, mas ele começa aqui, ó. A primeira palavra aqui, ó, é Devar Adonai, tá? A palavra de Yahweh tá aqui. Se fôssemos também traduzir conforme estamos acostumados, a palavra aqui para Deus é utilizada como Yahweh, que é o tetragrama, Yud Rei Vav Rei, que na transliteração ficaria YHWH, que nós falaríamos aqui no Ocidente como Yahweh, mas a gente sabe que o judeu não pronuncia essa palavra, ou ele fala Adonai, quando ele vê o tetragrama, ou ele usa a palavra Senhor, pronuncia Hashem, que é o nome. Então, só um pano de fundo para você entender. Então, vamos lá, primeiro, verso 4, a primeira palavra. Vayehi, Devar Adonai, Elar Lemor, Beteren Etzarticha, Beten Yedaticha, Uvereteren Titse Merechen, Higdashticha, Navi Lagoem, com M, Netaticha. Bem, foi mais ou menos assim, falando, recitando palavra por palavra. O texto completo é: Vayehi Devar Adonai Elai Lemor, Beteren Etzaticha, Babeten Yedaticha, Uveren Tzitze Merechen, Higdaticha, Navila Gorin Netaticha. Esse é o texto. Literalmente ele quer dizer: e aconteceu a palavra de Yahweh, de Adonai, de Hashem, de Elohim, a mim, dizendo: antes que te vi, quer te formasse, no ventre te conheci. Literalmente, né, gente? E antes que saísses desde útero, olha só como é que fica bem literal, né? Desde útero, não faz muito sentido. Te consagrei, anunciador para as nações, te constituí. Sabe o que eu acho interessante também agora, que vai ficar interessante para você conseguir fazer essa distinção? A gente poder ler aqui as duas versões que contém dentro do ATI, que é a versão atualizada e a NTLH. Verso 4. Vamos ler a atualizada, porque a gente já leu a ARC e está semelhantemente, se eu posso assim dizer, quase igual, um pouco diferente, mas olha só a distinção ou a diferença. O verso 4 a atualizada diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formei ou formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí por profeta às nações. Então agora vamos observar o texto na NTLH. Verso 4: o Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento,
quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Aparentemente, os dois textos das duas versões que eu acabei de ler em português estão tecnicamente dizendo a mesma coisa no mesmo sentido, porque o conteúdo, o contexto não é muito assim diferente para ter uma diferença muito grande uma da outra. Porém, ao observarmos esse texto no interlinear, nós vemos o movimento das palavras traduzidas uma a uma. A primeira palavra é Vayehi, que quer dizer e veio a ser. Depois temos a palavra Devar Yahweh, ou Devar Adonai, ou Devar Yud-Hei Vav-Hei, que é a palavra do Senhor. Depois temos a palavra Elai, que quer dizer a mim. Depois Lemor, dizendo. Depois Beteren, que é antes de. E depois temos Etzartirra, que é formar. A gente pode observar, a gente ver o movimento das palavras sendo traduzidas uma a uma. É a proposta que a interlinear ou o interlinear faz. Aqui nós percebemos algo extraordinário antes mesmo de Jeremias existir fisicamente. Deus já o havia conhecido. A palavra para o haver conhecido ali no original é Yedatirra, que já como se o havia separado, Igdash Tirra, e já havia determinado o seu dever, a sua função, o seu ofício como profeta às nações. Navi Lagoim, a mensagem que é passada em Jeremias capítulo 1, versos 4 e 5, que foi dada ao profeta Jeremias, diz que ao nascermos, ou seja, antes de nascermos, Deus já nos conhecia. Deus já havia nos separado e já tinha um propósito definido para a nossa vida. O interlinear, ele nos ajuda a enxergar essa verdade com ainda mais força, porque cada palavra do hebraico traz um peso e uma profundidade que muitas vezes se perde nas traduções comuns. Sendo assim, podemos concluir que o Antigo Testamento interlinear hebraico, o ATI, hebraico para português, não é apenas uma obra técnica, mas um instrumento também espiritual. Ele amplia a nossa percepção da palavra de Deus, abre os nossos olhos para horizontes bíblicos, para a verdade, lançando luz às Sagradas Escrituras, mostra o valor textual original e nos ajuda a compreender que cada detalhe das Escrituras foi inspirado por Deus para nos ensinar, para corrigir, para nos exortar e para edificar. Tá aí para você o meu review sobre o Antigo Testamento interlinear hebraico-português. Eu espero que você tenha gostado e, é claro, se você gostou, por favor, deixe a sua participação, deixe o seu like, deixe o seu joinha, comente algo que você acha interessante, que você achou interessante nesse vídeo, ou quem sabe você acha interessante no interlinear. Que Deus abençoe sua vida, fique com Deus, tchau, shalom, sheri elechayom tov, nitrae shavu haba, lehitraot shelohim variotah, shalom uvraha.